Olá pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre um resumo expandido que vai ser apresentado na Jornada de Educação, Ciência e Tecnologia do IFMG Campus Formiga. O trabalho é intitulado Ensino Remoto pela Percepção do Professor, uma análise com os docentes do IFMG Campus Formiga. A acadêmica responsável sou eu, Tamiris Vilela Ferreira, juntamente com mais dois autores. Com a pandemia mundial, a educação teve que ser adaptada a uma nova modalidade de ensino, que foi o ensino remoto emergencial. E essa transição repentina para o ensino remoto ocasionou grandes desafios para os professores. Essa mudança súbita da rotina, as dificuldades de acesso dos alunos aos meios digitais, dentre outros fatores, fizeram a saúde mental dos mesmos piorar, além da falta de apoio emocional e de treinamento das instituições de ensino. E essa mudança requer do professor uma adaptação do seu cotidiano doméstico a uma nova maneira de trabalho, o que nem sempre é tão simples assim, né? E as instituições, com o intuito de evitar que os alunos sejam prejudicados, implementaram métodos e estratégias de ensino para que todos possam continuar estudando durante o isolamento social. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi verificar as percepções e experiências vivenciadas pelos docentes que lecionaram no formato remoto no ano de 2020 no IFMG Campus Formiga. Para fazer a pesquisa, a gente contou com uma pesquisa exploratória e descritiva, que, segundo o Gil, ele é uma pesquisa que tem como objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno, e tem como característica também a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Para isso, foi elaborado e aplicado um questionário estruturado com questões abertas e fechadas, e as perguntas abertas são mais fáceis de elaborar, pois possuem uma restrição de respostas, e já as questões fechadas foram feitas pensando nas possíveis respostas dos respondentes. E devido ao contexto do isolamento social e visando uma abrangência maior de respostas, foi enviado o questionário a todos os docentes do IFMG Campus Formiga de forma online, por meio de um link. Apresentando os resultados de discussão, a gente teve que dos 70 docentes do IFMG Campus Formiga, a pesquisa contou com a participação de 24 docentes, sendo 70,8% do sexo masculino e 29,2% restantes do sexo feminino. E a faixa etária dos respondentes foi acima de 26 anos, com a maior participação das idades entre 36 a 40 anos. E no decorrer da descrição dos dados, foi preservada a identidade dos questionados, e a gente utilizou outra forma para nomear eles, que foi o R1, R2, R3 e assim sucessivamente. E depois de traçar o perfil dos respondentes, no intuito de conhecer o ambiente no qual eles já trabalharam ou ainda trabalham, foi questionado se já tiveram contato com o ensino remoto antes da pandemia, que é o EAD, né? Ou que nunca tiveram contato com esse ensino. E a maioria, 45,8% dos indivíduos, teve contato com esse tipo de ensino antes da pandemia. Também foi questionado se os docentes tiveram algum tipo de treinamento para trabalhar com o ensino remoto. E 70,8% alegaram que não tiveram esse treinamento. 25% relataram que tiveram treinamento e o restante disse que não foi necessário, ou seja, eles não precisaram de treinamento. E ainda sobre essa forma de ensino, 70,8% enfatizaram que o ensino remoto ele é inferior em qualidade quando comparado ao ensino presencial. E no quesito de lecionar online, foi questionada sobre a maior dificuldade que possui nesse ensino. E a maioria respondeu que é um preparo dos conteúdos, atividades e provas, e outros destacaram também a falta de participação dos alunos. Continuando os nossos resultados, a gente questionou sobre o processo de avaliação do ensino online, e os professores que questionaram consideraram mais viável a aplicação de formulários. Destacaram outros meios de avaliar, que serão descritos agora. Um deles foi provas em PDF, com as respostas enviadas por foto convertidas em PDF. Também foi falado sobre a avaliação periódica, que é uma avaliação semanal, em forma de trabalhos, listas, resumos, etc. Outra forma de avaliação foi provas orais, seminários e apresentações de trabalho. Também foi falado sobre trabalhos enviados para serem desenvolvidos ao longo da disciplina, atividades avaliativas e atividades práticas, que não necessariamente valem pontos. E também a arguição via webconferência, que é online, né, no caso. Continuando os nossos resultados, foi perguntado como os professores consideraram a aprendizagem dos alunos, e eles tinham que dar uma nota de 0 a 10, e a maioria atribuiu uma nota 6, que é uma média, né? E dando ênfase às dificuldades que podem existir na retomada das aulas presenciais, os docentes retrataram como,
Aí aqui foi colocado algumas das respostas. Adaptar novamente a rotina de sala de aula presencial. Ter que voltar a sair de casa para trabalhar. Saber se realmente os discentes aprenderam alguma coisa nesse tipo de ensino, ou seja, se a aprendizagem foi satisfatória ou não. Alunos que voltaram para sua cidade de origem podem não querer mudar novamente de cidade. E isso acontece muito, porque se eles não verem diferença entre o ensino online, e o ensino presencial, eles podem querer continuar no ensino online. E assim eles não vão voltar para um ensino presencial. E alunos que trabalham poderão não ter disponibilidade de horário para o ensino presencial. Com a pandemia, muita gente começou a trabalhar que antes não trabalhava. E às vezes pode até abandonar o estudo por conta disso, causando uma evasão escolar. E também, uma das dificuldades foi o distanciamento social. Por fim, foi colocado um espaço como opcional para os questionários descrevendo suas vivências, sugestões, enfim, um espaço para colocarem tudo aquilo que gostariam de citar. E assim a gente obteve as seguintes respostas. Não tenho, mas penso que se os alunos ligassem as câmeras, participassem mais das aulas, perguntassem, etc., talvez seria menos ruim. Seria interessante se os alunos que tivessem acesso aos materiais de estudo os estudassem antes de ir para os encontros síncronos. Mais treinamento para os professores. Acho que a escola deveria disponibilizar o setor de TI para auxiliar em dúvidas e problemas tecnológicos que os docentes possam ter. Sinto falta de atividades e eventos, mesmo que online, para ter uma motivação e para certo desabafo dos alunos. Surgir uma maior aproximação do docente às turmas. Com base nos resultados obtidos, a gente nota que o treinamento para o ensino remoto ofertado aos professores é praticamente inexistente. Ou seja, eles não tiveram um preparo para realizar o processo de ensino-aprendizagem de forma online, condizente com a teoria de Bates 2017. Isso acontece, né, gente, porque, por exemplo, foi pego todo mundo de surpresa, mas não teve um processo de preparação antes, assim pelo menos a maioria relatou. E nesse sentido, os desafios que o professor encontra no ambiente online são muitos, principalmente adaptar o ensino às dificuldades que os alunos possam ter, como o acesso restrito à internet, os meios tecnológicos, trabalhar para ajudar nas despesas da casa, etc. E isso afeta diretamente a aprendizagem, como citado por Felizola, 2011, e descrito também pelos docentes. Outra assim, pela visão dos docentes, a aprendizagem dos alunos no ensino remoto é considerada de média para baixa, sendo inferior ao ensino presencial. E a dificuldade mais citada foi que na volta presencial teria uma grande dificuldade em adaptar novamente ao ritmo, devido à grande mudança de rotina que a pandemia trouxe na vida de todos nós, né? Por fim, esse estudo ele expôs algumas percepções dos docentes do IFMG Campus Formiga, que estão lecionando de forma online. E em virtude de tudo que foi falado, a gente percebe que a falta de treinamento para o ensino remoto emergencial prejudicou e também prejudica tanto o professor quanto o aluno. Também é necessário que o professor compreenda as dificuldades que os alunos possuem para acompanhar esse ensino e vice-versa, ambos buscando um resultado satisfatório, que é um ensino de qualidade. Além disso, na volta presencial, pode existir um déficit de aprendizagem que deve ser abordado com atenção, para não prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. E, contudo, a gente conclui que outros estudos deverão ser realizados com o intuito de uma análise mais aprofundada sobre o ensino remoto pela perspectiva do docente. Aqui estão nossas referências. E eu gostaria de agradecer toda a comunidade docente do IFMG Campus Formiga que participou da nossa pesquisa. O meu contato, aqui está meu e-mail, tamiresvilela@gmail.com. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos.